Um defeito de cor. Capítulo 7. Continuação. O começo. Se não falo muito sobre o Banjocô, é porque realmente tinha me conformado, pois, desde o nascimento dele, eu convivia com a ideia de que o laço que o ligava ao Aie era muito mais frouxo que os laços das crianças que não são abicus. Mas não pense que fui mãe ingrata. A ausência dele sempre foi muito sentida. Mas havia você, havia os vivos e o tempo de seguir vivendo. E como eu não precisava mais pensar em um jeito de ganhar dinheiro depois de tudo acertado com os charutos, voltei a me interessar pelos mussurumins e pelo que estavam planejando. Eu sabia que era coisa muito importante, ou não teriam se dado ao trabalho e à despesa de levar para a Bahia gente de São Sebastião do Rio de Janeiro e da África. Estávamos em pleno Ramadã, e alguns deles passavam o dia rezando, principalmente o Mala Abubakar, que fazia 2 meses de jejum, e não apenas 1 mês, como os outros. Nos dias e horários em que podiam trabalhar, eles se juntavam a mim, ao Sebastião, ao Jongo e ao Adriano, e passávamos o dia enrolando charutos na nossa sala da casa. Como era lá que também armazenávamos as folhas de fumo, logo a casa inteira passou a exalar um cheiro difícil de aguentar, principalmente à noite, com as portas e janelas fechadas. Então os homens se juntaram e em poucos dias construíram uma armação no quintal, perto do poço, e o Sebastião fez uma longa mesa de pés baixos na qual trabalhávamos, sentados sobre almofadas. Aquele passou a ser o lugar preferido de todos, e acabávamos fazendo ali todas as refeições do dia, apenas afastando os instrumentos de trabalho. O único inconveniente era não haver paredes, mas esticávamos uma vela estragada de navio, arranjada por um amigo dos mussurumins, de tamanho suficiente para proteger 2 lados da armação, que escolhíamos de acordo com a posição do sol, da chuva ou do vento. Quando o tempo não atrapalhava, ela era dispensada para dar lugar aos panos coloridos que a Fátima, a Binta e a Safia estendiam naquele espaço, que passamos a chamar de oficina. Foi ali que, aos poucos, começamos a ganhar a confiança dos mussurumins, que faziam um ou outro comentário sobre os planos da rebelião. Eles pareciam ter papéis bem definidos, sendo que o Mala Abubakar era o líder religioso, o que sempre comandava os cultos e a quem ouviam para solucionar qualquer problema que surgia entre eles. O Mala Abubakar falava pouco, mas prestava grande atenção ao que todos diziam. Segundo ele, para aprender mais sobre as pessoas e saber aconselhá-las melhor, na falta dele, ou quando estava muito ocupado, quem assumia suas funções era Sulemani, e o Mussé e o Umaro elaboravam as estratégias de rebelião. O Bacar e o Buraima, que já tinham morado na Bahia, eram uma espécie de informantes. Andavam pela cidade conversando com os outros pretos e se inteirando do que acontecia, para então relatar tudo a Sulemani, ao Mussé e ao Umaro, dependendo do assunto. Os lugares preferidos do Bacar e do Buraima eram as fontes de água logo pela manhã, quando muitos pretos de vários pontos da cidade iam buscar água para seus senhores e trocavam informações. Os dois também andavam pelo estaleiro e pelo porto, lugares onde havia sempre grande número de marinheiros e viajantes com notícias recentes de vários lugares da província, da África e da Europa. Os navios que chegavam da África eram os mais esperados, principalmente os de Daomé e arredores. Os marinheiros, sobretudo os que também eram escravos, sabiam das novidades pelos que tinham sido capturados pouco tempo antes, e conversavam sobre elas com os carregadores que faziam o desembarque das mercadorias, quase todos Haussás. Esses carregadores, alguns deles mussurumins, acompanhavam com muito interesse as guerras africanas, que mandavam para a Bahia um grande número de guerreiros capturados, fulanes, haussás, bornus, nupês, mandingas e iorubás convertidos à religião do profeta.
Sabendo do desenrolar das guerras africanas, os escravos da Bahia se sentiam ainda mais estimulados a fazer guerra do outro lado do oceano, buscando o maior número possível de aliados. Essas informações eram retransmitidas também aos que não eram mussurumins, tentando convertê-los, ou pelo menos com que ficassem do lado deles, caso tomassem a iniciativa de uma grande guerra na Bahia. Esse era o trabalho do Issa e do Issoufo e do Tahir, os três que completavam a lista dos mussurumins que moravam na loja, e que também davam esclarecimentos a todos que iam procurá-los querendo se converter. Todas as sextas-feiras, os mussurumins faziam cultos iguais aos que eu já tinha visto na casa do Alufá Ali, mas que eram frequentados por muito mais gente e tinham mais prestígio, celebrados pelo Mala Abubakar. Às sextas-feiras, eles também sacrificavam carneiros e salgavam a carne para que se conservasse por mais tempo, para ser vendida aos outros mussurumins. Eu ficava observando os cultos da janela do meu quarto, no andar de cima, e via também as festas que faziam depois dos sacrifícios, com muita comida e bebida. O Alberto não acreditou quando eu disse que não havia nada de álcool naquelas bebidas. Tal era a alegria com que eles brindavam, dançavam e conversavam. Àquelas festas compareciam os mussurumins mais importantes da cidade, e depois falarei sobre alguns deles. Mas por ali eu vi e mais tarde tive contato com o Arruna, que parecia ter quase tanta importância quanto o Mala Abubakar, o Alufá Pacífico Licutan, o mestre Dandará, o mestre Dassalo, o mestre Nicobé Sulé e o mestre Sanim, além do Manuel Calafate, que eu já conhecia. Havia muito mais gente importante, ou que adquiriu importância, conforme os planos da rebelião foram tomando corpo, e na hora certa também vou falar sobre eles. As festas santas. Fiquei surpresa quando, no dia 8 de dezembro, o Fatumbi me convidou para a festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia. A igreja, que tinha sido montada quase toda em Portugal e transportada em partes, era uma bonita construção feita de mármore que ficava na Cidade Baixa. Era a primeira vez que você entrava em um lugar daqueles, e ficou admirado. Você não parava de olhar os ornamentos feitos em bronze e ouro, e o teto pintado com imagens de santos, perguntando quem eram aquelas pessoas. Mas nós não sabíamos responder. Sabíamos apenas que também era dedicada a Santa Bárbara, que os escravos fingiam ser Iemanjá, a rainha das águas, motivo pelo qual a Esméria tanto insistiu em ir. Se ela se arrependeu, eu não sei, mas depois de muito andar até lá, teve que ficar um bom tempo de pé, porque estava tudo tão cheio de gente que foi difícil conseguir lugar para nos sentarmos até mesmo na escadaria. Dentro da igreja foi impossível, mas não estávamos interessados na missa, assistida pelos brancos e por alguns mulatos e pretos convertidos, todos muito elegantes. Eu me arrependi de não ter usado uma roupa melhor, porque do lado de fora da igreja, onde ficavam os pretos, todos estavam vestidos como se fossem uma festa muito rica. A maioria vestido de azul, cor associada ao mar e à sua rainha, e as pretas usavam as batas que deixavam um dos ombros descobertos, e muitos colares de corais e de ouro, o mesmo material dos braceletes empilhados até o cotovelo. Eram bonitas figuras, com as saias rodadas de tecido bordado e um pano do mesmo tecido para montar o turbante que cobria a cabeça, e muitas ainda tinham as cinturas marcadas com fileiras de ouro de onde pendiam figas e outros penduricários, que faziam barulho e marcavam o passo de dança que usavam para caminhar. Eram, na grande maioria, crioulas, e eu as invejava, porque nunca conseguiria ser como elas, ter aquele jeito de andar e de sorrir tão próprios da gente da Bahia. Os homens também estavam muito bonitos, alguns vestindo calça e paletó, outros vestindo batas, e ainda outros, mesmo em desrespeito à santa, tinham o tronco nu e a barra das calças enrolada até os joelhos. Eles se espalhavam pelos arredores da igreja e, nos lugares mais afastados, arriscavam rodas de batuque e capoeira, embaladas por instrumentos que faziam um som muito bonito.
As bandas de barbeiros também tocavam na porta da igreja, várias delas ao mesmo tempo, chamando a atenção do público por causa da animação e da altura com que executavam os números que tinham ensaiado. Claro que tudo isso depois de acabada a missa e depois de ter saído uma procissão com a imagem de Santa Bárbara, que não acompanhamos. No mar, em frente à igreja, estavam ancoradas embarcações de todos os tamanhos, que também saíram em procissão, balançando ao vento as bandeirinhas coloridas que usavam de enfeite. Ficamos até o entardecer e nos fartamos de comida nos vários tabuleiros montados no pátio da igreja, que vendiam de tudo que se podia imaginar. E depois alugamos uma cadeirinha para que você e a Esméria voltassem para casa, já que estavam muito cansados. Caminhando logo atrás com o Fatumbi, fiquei sabendo que a rebelião seria marcada para um dia de festa de santo, e que, por isso, ele e outros companheiros estavam participando de algumas das festas, as mais importantes, para observar quanto tempo duravam, a quantidade de gente que comparecia e o número de policiais que se deslocavam para lá, deixando o resto da cidade menos protegido. Com o mesmo intuito, participamos também da festa de Natal na Cidade Alta, mas fomos somente eu, você e o Fatumbi. Ele disse que, por estar acompanhado de uma mulher e de uma criança, dificilmente chamaria a atenção para o trabalho que estava fazendo. Fomos até a região da Sé e do Terreiro de Jesus ainda na manhã do dia 24, e a cidade já era uma grande festa. Apesar de ser uma festa católica, os pretos estavam todos nas ruas e achavam um jeito de comemorar a maneira da sua religião, como participar de um rancho chamado Cucumbi, que vimos se apresentando no Maciel de Baixo. Aliás, perto do sobrado do seu pai. Durante todo o tempo fiquei imaginando o que aconteceria se ele estivesse por lá e você o visse, como ele reagiria ao seu chamado, principalmente se estivesse acompanhado da ressequida. Até torci para que isso acontecesse, mas não havia a menor possibilidade, pois mais tarde ele disse que tinha passado o Natal em uma casa de veraneio na província de Itapajipe. Procurando o rosto dele entre os muitos que se aglomeravam em volta do rancho, não prestei muita atenção à dança de homens e mulheres que se divertiam ao som de músicas de África, tocadas em tambores, atabaques, agogôs, maracás e sinos. Os que se apresentavam no Cucumbi estavam vestidos com roupas castanhas e com enfeites de penas nos joelhos, o que você tentou imitar no dia seguinte no sítio, correndo atrás das galinhas para arrancar as penas delas. Pela cidade também andavam os ranchos de pastoras, que batiam de casa em casa, vestindo roupas brancas e chapéus de palha enfeitados com fitas coloridas. E com certeza o seu irmão teria adorado vê-las pelas ruas. Havia também alguns grupos de chegandas que representavam no meio das ruas ou das praças, alguns se fazendo de marinheiros, que eram os portugueses, que lutavam e venciam os que se faziam de turcos. Você gostou mais da burrinha, com seus enormes bonecos com cara de boi, de padre, de ema, de vaqueiro e da própria burrinha, é claro. Ficamos até depois da meia-noite na rua, o que era uma grande novidade para o Fatumbi, que evitava o sereno e tinha ficado o dia inteiro sem fazer as orações como deviam ser feitas. Mas ele achava que não tinha problema, pois estava cumprindo uma missão importante. À noitinha, os pretos que tinham se cansado o dia inteiro de diversão voltaram para suas casas, e os brancos começaram a sair em direção às igrejas para a missa do galo. Iam famílias inteiras pelas ruas, rezando ou entoando salmos, com velas nas mãos e seguindo em filas que tinham o pai à frente, a mãe logo atrás, depois os filhos e, por último, os escravos. Os pretos ficavam do lado de fora das igrejas, onde cabiam apenas os brancos, e ficamos sentados com alguns deles em frente à igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Quando fomos embora, passamos pelas casas onde as famílias serviam as fartas ceias. Um cheiro muito bom de comida, lembrando que estávamos com muita fome. Sorte que, ao chegarmos em casa, o Jongo e o Adriano tinham preparado uma comida especial e guardado a nossa parte. Ano Novo.
No primeiro dia de janeiro, quando estávamos saindo para a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, seu pai apareceu de surpresa. Ele tinha tomado boleia em um dos barcos que saíam de Itapajipe para se concentrar em frente a Nossa Senhora da Praia, esperando a saída da procissão, que era feita no mar. Você queria ir mesmo assim, pois estava adorando aqueles passeios, e o Fatumbi disse que cuidaria de você, levando a Safia no meu lugar. Foi bom porque assim pude ficar a sós com seu pai, aproveitando que a Esméria e o Sebastião tinham ido até a casa da Sinhazinha, e o Adriano e o Jongo estavam visitando alguns angolas na barroquinha. Tomamos juntos o desjejum e fomos para o quarto, onde nos demos um ao outro e ficamos conversando. E seu pai me disse que estava muito arrependido de ter se casado. Tentei fazer com que continuasse falando, mas ele não quis. Disse que não tinha importância para mim o que estava acontecendo, e apenas queria que eu soubesse que, podendo, voltaria atrás. Foi bom você não tê-lo visto naquele dia, pois ele estava mais triste do que jamais tinha estado, e ao mesmo tempo que eu compartilhava a tristeza dele, senti uma alegria que era só minha, como se o sofrimento dele vingasse o meu. Ele só se alegrava nos momentos em que falava de você, perguntando as coisas de que você gostava, querendo saber dos seus interesses, se você falava nele, coisas assim. Perto da hora do almoço, fui pegar água no poço e os mussurumins estavam se preparando para servir a refeição na oficina, e nos convidaram. Eu falei que estava com seu pai, e eles disseram que, se ele andava comigo, devia ser boa pessoa. Comentário que também acabou vencendo a resistência do Alberto. No início, estavam todos inibidos, sem assunto, e o Alberto ficou muito constrangido por se saber causador daquela situação. Eu já estava pensando em inventar um motivo qualquer e voltar para casa, principalmente quando alguns mussurumins começaram a conversar em árabe, o que dava a impressão de falarem de nós. Não estavam apenas os mussurumins da loja, e foi sorte o mestre Dandará dizer que achava que conhecia o Alberto, que, depois do comentário, também achou que o conhecia. Os dois chegaram à conclusão de que já tinham se encontrado muitas vezes na loja de negociar fumo que o mestre Dandará, também chamado de Elesbão do Carmo, tinha no mercado de Santa Bárbara, e logo estavam conversando sobre preços e tipos de fumo e de charutos, a qualidade dos fumos da Bahia, tipos de folha que eram mandados para a Europa e para a África, e quanto valiam por lá. O mestre Dandará já tinha falado com o Fatumbi para que vendêssemos nossos charutos na loja dele, o que depois se confirmou um excelente negócio. O Alufá Licutã e o mestre Sanin, também chamado de Luiz, entraram na conversa, pois trabalhavam como enroladores de fumo para seus donos, já que ainda não tinham conseguido comprar a liberdade. O mestre Dandará era alçá e estava acompanhado da esposa, a emerenciana, de quem gostei muito. As ricas roupas dos dois mostravam que estavam muito bem de vida, o que depois o Fatumbi confirmou, contando que tinham uma bela casa no caminho novo do Gravata, perto do Guadalupe, onde também eram realizadas algumas reuniões. Além de comerciar, o mestre Dandará dava aulas de leitura e escrita árabe em sua loja para mussurumins recém-convertidos. Era bom que todos aprendessem a ler o árabe por causa do Alcorão e das cerimônias que realizavam na língua do profeta Maomé. O mestre Agostino também apareceu para me cumprimentar pela passagem do ano e acabou sendo convidado. No início, os mussurumins ficaram desconfiados, mas quando eu falei que o mestre Agostino tinha um filho que era militar e sabia muitas coisas que estavam acontecendo dentro dos quartéis, o Mussé e o Umaro logo arrumaram lugar para que ele se sentasse perto deles. Naquele dia, ninguém falou de rebelião. Foi apenas festa. Mas depois, o Fatumbi ficou bravo comigo por causa do mestre Agostino, e fui incumbida de saber a opinião dele sobre os mussurumins. Quando vocês chegaram, já era quase noite, e a festa estava no fim, restando apenas os moradores da loja. Mesmo cansado, você quis contar ao seu pai tudo o que tinha visto durante o dia, e dava gosto de ver os dois juntos, conversando. Ele ficou para dormir e só foi embora na tarde do dia seguinte, quando então fui conversar com o mestre Agostino.
Ele me recebeu com a simpatia de sempre e fez questão que entrássemos na casa dele, e não apenas na barbearia. Cerrou as portas para que não fôssemos incomodados e abriu um vinho do Porto, guardado para ocasiões especiais. A casa do mestre Agostino era simples e tinha alguma coisa que não combinava com o que eu conhecia dele. Muito arrumada, com todas as coisas em seus devidos lugares, bem diferente da bagunça que era a barbearia, com todas aquelas lâminas e bisturis, capas para aparar cabelo e barba, agulhas, alicates, vidros com ungüentos e sanguessugas. Fiquei somente na sala, mas deu para reparar o cuidado com que cada objeto ocupava um lugar que não poderia ser outro senão aquele. As figuras de santos pelas paredes, a mesa coberta com toalha muito limpa, a canastra a um canto, as cadeiras como se nunca tivessem se afastado da mesa, uma coleção de copos muito bem ordenada por tamanho e por cor dentro de um armário com portas de vidro. Um aparador com uma jarra de pedra e uma moringa de louça esmaltada pintada de azul sobre uma bacia com desenhos do mesmo motivo, um castiçal com 3 velas novas, 2 lamparinas pequenas com alças e mais 2 grandes com os vidros brilhando de limpos. Puxo pela memória, e é como se visse aquilo ainda hoje, nada com aparência de novo, mas muito bonito e apropriado. Ele reparou que eu estava olhando para tudo, admirada, e comentou que as coisas estavam do mesmo jeito que ela tinha deixado, referindo-se à mulher com quem se amaziara, a Margarida, que ele chamou de minha flor, com os olhos embaçados de lágrimas. Constrangida, eu já pensava em ir embora quando ele perguntou se eu tinha algo importante para dizer ou se era apenas uma visita. A pergunta me desarmou e não consegui fazer como o Fatumbi tinha sugerido, fingir que era uma visita sem motivo, e no meio de uma conversa qualquer, perguntar o que ele tinha achado da festa e dos convidados. Não pude fazer isso com um homem que ainda amava tanto uma mulher que tinha o nosso sangue correndo nas veias, o sangue africano. Eu disse então que ia ser direta e gostaria de saber o que ele tinha achado dos mussurumins, se não tinha nada contra os mussurumins. Ele sorriu novamente e respondeu que não, que há muito tempo tinha percebido que eles estavam na loja e deviam ser gente graúda e que até simpatizava com eles. O mestre Agostino já morava na Bahia quando se deu a rebelião que acabou com a maioria dos alçás mussurumins que havia na cidade, em 1813, e disse que eles foram muito corajosos, que aprendera a admirá-los com a Margarida, a quem fizemos um brinde. Voltei para casa e disse ao Fatumbi que seus amigos não corriam perigo algum, e que, se precisasse, possivelmente tínhamos mais um aliado. A simpatia pelos mussurumins, entretanto, não aconteceu com o Jongo e o Adriano, e eles voltaram para a casa dos Angolas, dizendo que tinham arrumado outro lugar para morar. Perguntei se havia algum problema e o Jongo ficou relutante, mas depois comentou que achava que os mussurumins não os viam com bons olhos, que provavelmente tinham desconfiado do que existia entre os dois e não aprovavam. Tentei argumentar que não era bem assim, que eles deviam estar enganados, pois o Fatumbi era um mussurumim e sempre tinha convivido muito bem com os dois. O Jongo confirmou que o Fatumbi nunca tinha sido hostil, como os outros mussurumins também não eram, mas que nunca trocaram uma palavra sequer com eles, nem mesmo um olhar. Eu não tinha reparado nisso e pedi desculpa aos dois, dizendo que talvez não fosse o caso de irem embora, pois gostávamos muito deles e, se quisessem, eu até conversaria com o Fatumbi. Mas eles estavam decididos, mesmo também gostando muito de nós. Disseram para não me importar, porque já estavam acostumados com tratamentos como aquele, que acontecia mesmo entre os patrícios deles, ao lado de quem estavam indo morar. Se já estava tudo resolvido, eu não tinha mais o que dizer e concordei na hora, quando perguntaram se poderíamos fornecer charutos para eles venderem, caso conseguissem um ponto na Baía dos Sapateiros. 2 dias depois eles foram embora e me deixaram pensando em quantos éramos desde a mudança para aquela casa e quantos restavam. Eu, você, a Esméria, o Sebastião, a Malena e o Fatumbi, sendo que 2 estavam mortos e 2 estavam de partida,
e que um pouco antes da mudança ainda havia mais 4, o seu pai, a Zolá, o Mateus e o Tiago. Eu também sentia falta dos amigos dos quais tinha me afastado, como a Adeola, a Claudina e a Sinhazinha, mas, para falar a verdade, não me sentia muito inclinada a procurá-las, de tão interessada nos mussurumens.